Eu acho que essa coincidência não foi por acaso, né? As camisas combinam as cores. Meu boa tarde para todas. Inicialmente, cumprimento as mulheres, no nome da companheira Tereza, nossa futura senadora. E começo pelas mulheres, não somente por elas serem, possivelmente, maioria neste plenário, mas porque, apesar de homem nordestino, com os vícios machistas, eu me considero um pouco feminista. Na minha primeira experiência como gestor público, em 1983, como prefeito do Cabo, Tereza, eu criei o primeiro Conselho dos Direitos da Mulher no Nordeste e um dos pioneiros no Brasil. E organizei a primeira estrutura de gestão de políticas das mulheres naquela época em que os direitos das mulheres eram ainda mais negados. Hoje, continua ainda termos essa discriminação, essa predominância do machismo. Companheiros homens, não fiquem com ciúme, que eu não quero aqui dividir homens e mulheres. Mas relatar um pouco que fui premiado como prefeito amigo da criança durante 5 vezes, um prêmio da Unicef, e quem cuida da criança adoça a boca da mãe. E fui também premiado com o título de prefeito amigo da mulher, já desta vez como prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Então, a todas mulheres aqui presentes, a minha saudação e o meu compromisso de que eu compreendo que é preciso reparar grandes e profundas injustiças em relação às mulheres, inclusive na sua presença, do ponto de vista que tenha consonância com a sua expressão na sociedade. Precisamos de ter mais mulheres nos postos de comando, mais mulheres no parlamento, mais mulheres no executivo. Isso eu também fiz questão de fazer quando fui prefeito de Jaboatão. Já no Cabo fazia essa experiência, mas era meio a meio. Dos cargos de comando, de secretários, a gente nomeou mulheres. E eu costumava dizer, esse é um governo dominado pelas mulheres, porque quem cuidava da fazenda era uma mulher. Quem cuidava da infraestrutura era uma mulher. Na educação era um professor. Então, essa relação aí, para mim, significa, é simbólica e importante. E aos companheiros, os homens todos, eu saúdo na pessoa de Thales, esse presidente tão dedicado à causa da sua categoria, reconhecido, é tanto que está sendo chamado para esse desafio maior de assumir o CID Receita no âmbito nacional. Eu quero dizer, minha gente, parece que é a noite dos sindicalistas. Eu iniciei minha vida pública eu sou contador, como membro do Sindicato dos Contadores de Pernambuco. E, portanto, me sinto em casa ao estar conversando com sindicalistas e com uma categoria que, através da sua representação, busca conquistar e ampliar os seus direitos, mas também tem clareza dos seus deveres. Eu sempre falo que a gente, quando fala só de direitos e a gente esquece os deveres, a conta não fecha. E Thales aqui, eu sei disso, que vocês estão trabalhando com contribuições, não apenas reivindicações, mas contribuições importantes para prover o Estado brasileiro com uma categoria de analistas tributários que certamente nos representa, que garante que seja prover a educação do país, a saúde do país, as políticas públicas, a infraestrutura, os investimentos do país. Então, vocês são motores que sustentam e movem este nosso sofrido e desigual país. Eu costumo me apresentar como um operador do direito.
Porque eu entrei na política, muito jovem, para combater a ditadura. O que é a ditadura? É a negação da liberdade, da organização, da manifestação das pessoas e a negação dos direitos. E dentre esses direitos, o mais sublime, que é o direito à liberdade de expressão e de organização. Pois bem, entrei para combater a ditadura. Este ano não era candidato a coisa alguma. Mesmo quando Betinho decidiu que não seria candidato a deputado federal, eu me mantive dizendo que não iria disputar as eleições. Mas eu tenho comigo, quando eu costumo enxergar o mundo, enxergar o país, enxergar a minha aldeia. E percebi que com a experiência acumulada e com o compromisso e a forma que eu optei por fazer política, eu não poderia ficar no sofá, eu não poderia ficar com os netos, eu não poderia ficar em casa vendo este país em chamas, vendo esse país dividido, vendo esse país agravando a exclusão, a desigualdade e a democracia ameaçada. A democracia brasileira está ameaçada. E eu voltei. Eu voltei para a política para defender a democracia. E o meu compromisso, primeiro e sagrado, é com a democracia. Percorri uma longa história que aqui já foi dita. Fui também vereador por um mandato e prefeito 5 vezes. Fui deputado estadual, fui secretário de Justiça do Estado de Pernambuco e tive uma passagem pelo Santuário Ecológico, que é patrimônio de todos nós pernambucanos, que quiseram roubar de Pernambuco, um estado punido, esquartejado pelo Império, pela rebeldia do povo pernambucano. Eu acumulei uma experiência, mas não basta a experiência. Há políticos e raposas da política que têm muito mais experiência do que eu, do que Tereza. Mas a experiência que eu acumulei foi, sobretudo, a experiência de saber construir com as pessoas. Eu não sou candidato a salvador da pátria. Eu não vou resolver os problemas de Pernambuco e do Brasil, mas eu sou um soldado, eu sou um militante dos direitos. E o principal direito é fazer com que as representações e os diversos segmentos da sociedade brasileira sejam ouvidas, sejam consideradas, sejam trazidas à mesa para que as tomadas de decisão sejam tomadas. Por que é que o Brasil não está dando certo? Por que é que a política está tão desgastada? Porque temos muitos candidatos aos salvadores da pátria. Tem muitos candidatos a acharem que são donos da verdade. Eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu sou dono da vontade de construir e descobrir a verdade com todos os cidadãos pernambucanos e brasileiros, se for eleito deputado federal. É a verdade do dia a dia e do cotidiano do povo. E aí, Tereza, vou me colocar bem do seu lado para dizer, não sou melhor, mas eu sou diferente. Os deputados e os prefeitos, para se elegerem, gastam milhões de reais. O que se circula por aí, 10 milhões para ser deputado, 20 milhões para ser deputado. Eu não tenho milhões. Nunca fiz campanha contando milhões ou comprando cabo eleitoral. Nunca. Muitos duvidam que eu possa me eleger deputado federal, porque não tenho recursos para fazer a campanha tradicional de ter vereadores na minha cidade. Eu sou natural do Cabo, tem lá 27 vereadores, eu tenho um, porque esse tem um vínculo sanguíneo e é do meu partido. Na cidade que eu liderei, Jaboatão, onde eu tenho hoje graças a Deus, uma grande aceitação, eu não tenho nenhum vereador. Sabe por quê? Porque isso custa um preço. E um preço que, para pagar, no final das contas, quem paga não é o deputado,
São vocês, cidadãos. Porque aí reside a corrupção. E a corrupção começa exatamente na relação do candidato com o eleitor e do eleitor com o candidato. Não quero, não entrei e não vai ser essas alturas da minha vida, que apesar de ainda jovem, tenho 70 anos, de muito ânimo, de muita disposição, eu não vou fazer o que eu neguei a vida inteira. Mas acredito nessa eleição, porque eu acredito na capacidade de discernimento do povo e das pessoas. Gente humilde que eu visito todos os dias. Eu chamo elas para refletir, eu chamo elas para pensar comigo. E aqui, pessoas mais com melhor nível intelectual, maior nível intelectual, educacional, digamos assim, de escolaridade, eu quero dizer que vocês podem decidir esse jogo. Aqui nós somos 200 pessoas. Olha, pode ser apenas 200 votos. Mas, se quisermos, se cada um exercer o protagonismo que a cidadania deve exercer no momento de decisão, a gente logo, logo transforma esses 200 em 2.000. Quem aqui não tem 10 pessoas que pode procurar, que pode influenciar e que pode pedir o voto? Todos podem, todos têm. Ninguém vive no mundo sozinho, vivemos em sociedade. Então, o primeiro grande desafio, ao lado do agradecimento de vocês me receberem aqui, é a gente multiplicar. Vamos transformar esses 200, vamos transformar as centenas de profissionais dessa área da Receita Federal em milhares de pessoas que sejam ativadas para exercer um dos direitos da cidadania, que é o direito do voto. Omissão só faz com que o atraso, a política ou a negação da política avance. É hora de, às vezes, até fechar o nariz, dizer, olha, vou participar do debate político, até porque político não é vergonhoso, nem é desonroso, pelo contrário, a política exercida do ponto de vista dos seus fundamentos, ela engrandece, ela eleva e ela constrói cidadania. Então, deixo aqui com vocês o meu pedido de apoio. Não se trata apenas de um pedido de voto. É claro que eu quero o voto da minha amiga aqui. Como é o seu nome? Tâmara. Claro que eu quero o voto de Tâmara, mas eu ouso pedir um pouco mais. Tâmara, se você acreditar na minha proposta, se você examinar a minha vida, se você achar que eu posso cumprir um papel importante no Congresso Nacional, procure mais um, mais dois, mais 10, e você vai descobrir o poder que você tem, o poder que a cidadania tem. Não se subestimem, não duvidem da força e da capacidade que vocês têm em influenciar nesta eleição. Minha gente, vou encerrando, dizendo que me coloco agora e me colocarei sempre à disposição da categoria, dos analistas tributários, mas de todas as categorias de trabalhadores de todos os níveis, para o diálogo e para a conversa, na construção do bom senso e do equilíbrio. O Estado brasileiro está sendo desmontado e nós, se não queremos o Estado máximo, também não podemos aceitar o Estado mínimo. Precisamos ter o Estado necessário, eficiente e que leve os serviços públicos de qualidade à população brasileira. Essa é a minha causa, essa é a minha luta, estou à disposição de vocês. Me acompanhem nas redes sociais e me ajudem nesta caminhada. Meu muito obrigado. O governador é Danilo, a senadora está aqui, o meu voto, a minha confiança, Tereza Leitão, número 130. Muito obrigado.